Olá, gente! Está começando mais um Café com Testemunho, com essa mesa maravilhosa que nós preparamos aqui para o nosso bate-papo. E hoje a minha conversa é com essa mulher incrível, de uma fé inabalável, mulher de Deus, mãe, esposa, empreendedora, Socorro Maia. É um prazer receber você aqui no nosso podcast, viu? Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui. E quero compartilhar, assim, um pouco da minha trajetória, uma trajetória que eu posso dizer memorável. É verdade. Eu costumo dizer que não tem nada melhor do que duas ou mais mulheres estar numa mesa de café, né, e compartilhando as suas histórias de superação, seus testemunhos, né? Sim. E o objetivo desse podcast é justamente a gente edificar a vida de não só de outras mulheres, mas quem tiver assistindo, né, o nosso podcast, porque aqui a gente fala histórias que edificam realmente, né, a vida das pessoas, fortalece a fé daquelas que já estão com a fé um pouco enfraquecida, né? Sim. E esse é o nosso intuito, não é a gente aparecer, mas o agir do Espírito Santo, né, através da minha vida e da sua vida. Sim. E para começar, né, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente, para quem está nos assistindo, um pouquinho da sua história, Socorro. Sim. É uma longa trajetória, uma longa história, mas que eu vou tentar resumir em pequenos episódios. Mas antes eu gostaria de deixar um pequeno versículo que Deus trouxe ao meu coração hoje, que é o Salmo 34, verso 5, que diz assim: os que olham para ti são radiantes, Senhor. Apesar da trajetória difícil, apesar de toda essa longa jornada de superação, mas tudo só foi possível porque continuo olhando para Ele. Então vamos começar lá de trás. Sou paraibana, princesense, filha de Adalzira e José França, uma professora e um empreendedor. Nasci num lar, filha única, nasci num lar muito disfuncional. Apesar de meus pais serem boas pessoas, exemplos de caráter, mas o lar em si, o matrimônio deles, a casa, era um lar muito disfuncional. E ainda muito cedo, eu iniciei uma trajetória de muitas lutas e muitas dificuldades. Dentre essas dificuldades, ter que lidar com o câncer da minha mãe. Nossa. Minha mãe teve câncer muito cedo e eu ainda menina tive que cuidar da casa e cuidar do meu pai. E eram longas responsabilidades para uma criança ou pré-adolescente. E filha única era você e você mesmo, sim, né? Se ausentava por diversas vezes porque tinha que se tratar. E no caso, por se tratar de uma cidade do interior, ela tinha que ir para Recife, né? E durante esse tempo, como se não bastasse, ainda tive que lidar com algo que muito me machucou e me magoou, que era o fato do meu pai ter um vício muito grande no álcool. Sofri muito com o alcoolismo e esse cuidado com meu pai pesou muito sobre mim e me fez tomar algumas decisões, eu acredito, decisões que não foram tão boas devido a tanta responsabilidade e falta de carinho e falta de atenção que deveria ter sido dado para mim naquele tempo, né? Então esse foi o âmbito, esse foi o meio em que eu me criei. Saí de Princesa Isabel muito jovem ainda, vim para João Pessoa estudar, fiz vestibular, passei, cursei farmácia, mas não exerci. Durante esse tempo, entrei em um relacionamento que não era aprovado pelos meus pais e engravidei. Nessa gravidez, tive que falar para eles que ia casar e eles chegaram para mim e disseram: você fez a escolha. Já que você escolheu ele, então fique com ele. Fui abandonada pelos pais, grávida. Casei, tive o meu primeiro filho, terminei o curso e já com essa veia de empreendedorismo do meu pai mesmo, fiquei nos negócios e não exerci a profissão. Que bom que você filtrou aí a parte boa do seu pai, né? Sim. Do empreendedorismo. Sim. E aí foi uma longa jornada, né? E com muitas dificuldades, né? Mas ainda nesse tempo, resumindo um pouco mais, acontece algo com meu pai e mesmo distante eu começo a cuidar dele. Meu pai é acometido de um problema cardiovascular. Esse problema levou ele a ter que fazer uma cirurgia. Eu trouxe ele para João Pessoa, cuidei dele
E durante 7 meses foram momentos assim muito intensos entre nós, que creio eu, naquela época Deus já estava cuidando e que foi para mim algo muito intencional para tratar as mágoas e ressignificar muita coisa que tinha sido perdida lá atrás. Meu pai, após 7 meses, veio a falecer e após 1 ano da morte do meu pai, eu perco a minha mãe também. Nossa, filha única, muito perto, né? sem pai, sem mãe, sem irmãos e ainda passando por um casamento muito difícil que cheguei ao divórcio. Ainda tive que enfrentar, após a perda dos pais, todas as consequências de um divórcio, que a gente bem sabe que não são fáceis. Quando você divorciou, você tinha tido já quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos, o Breno e a Caterina. E aí continuei uma longa trajetória empresarial. Diante de tantas perdas significativas, eu olhava para frente, muito jovem, olhava para frente e pensava, eu só quero ser uma grande empresária e cuidar dos meus filhos. Mas você se apegou àquilo ali, né? Era algo que você via no meio de todo esse caos, era o que você via de bom naquela época. Sim. E sabe uma coisa que me chama a atenção, que hoje eu consigo olhar e ver, é que eu acredito, eu tenho alguns lapsos de memória. Eu não trabalho ainda muito bem com datas. Sim. Porque devido a tanto sofrimento, tantas perdas, o que é que aconteceu? Eu notei que eu esqueci muita coisa. Então eu acredito que para sobreviver, para seguir, eu apaguei muita coisa. Meu cérebro foi lá e deletou tudo para que eu pudesse me manter de pé e continuar avançando. E hoje, depois de muito agir de Deus, depois de muito tratar tudo isso, essas emoções, eu pude perceber que esses lapsos de memória, que muitas vezes eu não conseguia acessar memórias, hoje mesmo eu tenho dificuldade de acessar minhas memórias de criança. Dificuldade de acessar memórias da minha adolescência. E outro dia encontrei uma prima minha e ela falou assim, eu acredito que é devido a algumas coisas que seu pai fazia com a sua mãe. Eu acredito também, né? Que Deus lhe poupou porque ele já tinha um projeto, um plano na sua vida, né? Um propósito. Sim, e ela me falou, olha, por diversas vezes ele era agressivo e chegava à agressão física. Eu não lembrava disso. Não lembrava. Né? Como é difícil, né? Olhar. Mas há uma longa trajetória aí. Ainda, para ser falada. Uau, viu, gente? Porque assim, ela contando hoje, né, eu conheci Socorro através de uma oração que tem toda segunda-feira, né, que é o altar de despertamento. E eu nunca tinha sentado assim para ouvir realmente a sua história, né, um pouco mais da sua intimidade. E não tem quem diga, né? A gente vê assim uma mulher de Deus, uma mulher com uma fé inabalável. Verdade. E por isso que é importante a gente saber um pouquinho desse processo, para isso até inspirar outras mulheres que estejam passando hoje pelo que você passou no passado e encorajar. E aí você divorciou com 2 filhos, né? A partir daí, como que foi? E aí também eu já queria aproveitar para você falar a parte boa desse testemunho, né? A gente já falou um pouquinho do processo difícil e o divórcio com 2 filhos não é nada fácil, né? Não é. Mas aí da sua trajetória cristã, onde que iniciou, onde que você encontrou realmente assim a luz, encontrou Jesus e falou assim, não, a partir de agora a minha vida vai ser diferente. Ai, como é bom falar do nosso amado Jesus, né? Ele muda tudo, né? Muda, faz a diferença. Vamos lá. Como eu te falei, a minha vida era corrida, uma pessoa muito proativa, uma pessoa que estava muito ligada em crescer profissionalmente. Esse era um dos pontos principais, cuidar dos filhos e crescer. Mas aí um dia alguém me apresenta Jesus. E quando eu conheço a Jesus, e eu nem fui tão íntimo ainda, só em ouvir falar sobre Jesus e o evangelho do reino, eu me apaixonei por Jesus, né? Eu ainda tive algum tempo relutando, você sabe como é, né? A gente fica, mas eu vou... eu entendo sobre isso. A gente fala, acha assim, que nós somos muito religiosos. É verdade. Né? Eu fui criada em um ambiente muito religioso também, da minha mãe. E é difícil aceitar o chamado, não é? Sim. E aí a gente só pensa nas renúncias que vai ter que fazer. Exatamente. Ou até na religiosidade, tipo, vai mudar de religião? Né? Você vai ser o que agora? Né? A gente não é sobre religião, é sobre Jesus. Tem que enfrentar os julgos também, né? É sobre Jesus, mas é difícil alguém, pelo menos eu não tive essa oportunidade de alguém pregar Jesus genuinamente e o evangelho dele. Eu
fui à igreja, né? E na igreja foi me apresentado Jesus. Mas hoje a gente tem a oportunidade, como nós estamos aqui, de falar de um Jesus que transforma vidas. E pessoas têm a oportunidade, através disso que estamos fazendo aqui, deste material, de conhecer esse Jesus que transforma e de saber que os lucros disso são maiores, né, do que as renúncias. Tem renúncias, não é fácil. Mas vale a pena. Tem mudança de rota, tem transformação, mas tem, assim, o dono de todas as coisas conosco. Tem aquele que nos criou, tem o dono que tem um manual. O nosso dono que sabe cada coisa no seu lugar, né? Então é valoroso demais, é muito bom. Eu creio e sei que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tomei uma decisão para Cristo. Naquele momento eu tomei uma decisão e eu queria muitas mudanças, mas elas não aconteceram assim de forma tão... É sempre assim. No início a gente acha que vai ser aquele ápice, até porque a gente tá tão carente, tão necessitado, tão... Aí vem as expectativas. E aí a gente olha para Jesus ou para pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo antes, de viver uma vida, vamos lá, entre aspas, mais perfeita, mais organizada do que a nossa, que não passaram por tantas perdas. E aí a gente olha para aquilo ali e diz, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, né? Mas eu creio muito, eu gosto muito de uma frase que fala assim, a história das nossas vidas é a história das nossas decisões. Eu creio, tomei a primeira decisão para Cristo, mas é uma sequência de várias outras decisões. E que ia requerer de mim um pleno posicionamento, que eu não tive na época. Talvez até por imaturidade. Eu acho que ninguém tem de primeira, né? Eu acho que todo mundo que realmente conhece a Cristo passa por essa fase. Eu acredito que sim. Processo. Pode ser que não. Pode ser que não. Acho que alguns realmente faz a mudança de rota rápida. Mas depende muito também do lar, da criação, do meio em que nasceu e cresceu, né? E da oportunidade que muitos têm de sentar em mesas. Sim. Porque a mesa faz muita diferença. É verdade. Né? A mesa, as pessoas que estão com você no propósito, as pessoas que lhe apresentaram Jesus, como isso faz muita diferença, o seu discipulado. Então, isso realmente eu não fui atrás, eu não estou culpando as pessoas que estavam lá. Claro. Eu estou olhando para mim, Sim. Né? Eu estou falando de mim. Então, assim, eram decisões que precisavam ser pautadas agora na minha decisão para Cristo. Sim. Largar tudo que ficou para trás e seguir para o alvo, que é Cristo. Mas eu não consegui fazer isso. Né? Eu ainda estava muito focada. Eu acho que meu coração ainda estava preso naquelas coisas, né? Aí me lembra o jovem rico, quando Jesus chama ele e diz para ele, larga tudo e vem. E ele diz, como assim que eu vou largar tudo que eu construí, né? Jesus não estava falando de dinheiro, mas do coração dele. E eu acredito que meu coração ainda estava preso. A gente se preocupa muito com o dia de amanhã, com o que vai comer, principalmente para alguém que tem filhos para sustentar, que tem uma realidade difícil. E aí, de repente, tudo fica muito confuso e você vai tomando decisões onde não é aquela decisão real de buscar o reino e a justiça e as demais coisas são acrescentadas. Mas sabe o que é também? Pelo pouco que você já contou da sua história e também eu me identifiquei com algumas coisas, Sim. O fato de você ter tido que lidar com responsabilidades muito cedo, se tornar independente muito cedo, Exatamente. É muito difícil você tomar a decisão de depender de um ser que você não vê, mas sente. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que aí é que está a maior dificuldade, Sim. né? Você Sim. depender de Deus, sendo que a vida toda você teve que se virar sozinho, então você realmente fica com aquele medo de entregar o controle, né, totalmente para Ele. Eu mesmo sou exemplo, eu digo para minhas amigas que a minha história, um dia eu vou escrever um livro, a idas e vindas de amor com Deus, porque foram várias, né? Imagina. Mas agora não tem mais a ida não, é só a vinda e glória a Deus por isso, mas é como você estava falando, Não né? é fácil, Não é fácil. fácil. Falar é fácil, né? É verdade. Mas, enfim, chegou um dia em que eu estava avançando profissionalmente, mas continuava naquela, como é que eu posso dizer, uma religiosidade morna, que a gente chama de morno, né? Nem é frio, nem era quente. E avançando, ao meu ver, da minha forma, quando de repente meu filho Mateus, nessa época eu já tinha casado e tinha o Mateus, Breno, Caterino, Mateus e a Sara. E aí quando o meu filho Mateus começa a ter um quadro muito difícil, um quadro de agressividade, e era um quadro de um retardo mental gravíssimo e com realmente um diagnóstico muito difícil, que
teria dificuldades para se relacionar com pessoas, a gente começou a enfrentar lutas muito difíceis e aí iniciou uma trajetória de muita luta na minha vida e que eu achei que realmente seria impossível sair dela. Isso depois que ela conheceu a Jesus, viu, gente? Sim. É sobre fé. Sim. E aí nisso eu também inicio um longo período difícil financeiramente também, agregado a isso, mas de repente eu estou no culto e eu escuto assim, largue tudo e vá para casa, orar por essa criança, que ele já era um pré-adolescente, 12 anos, mas orar por ele. E esse filho vai trazer ferramentas para o seu ministério. Ai, que fala difícil de ouvir. Não é fácil. Naquele dia eu lembro, eu fui à frente, eu aceitei o convite de Cristo, mas eu chorei muito. Meus filhos perguntavam, o que foi? A igreja toda perguntava, eu não quis nem falar, porque eu achava que deve ser uma impressão. Sim. Não é Deus falando comigo, pode ser uma impressão. Mas eu gosto de tratar assim também. Sempre que Deus fala comigo, eu primeiro pego como impressão, depois eu oro, trato aquela impressão, peço sinais, não tão grandes, porque senão a gente desiste. Mas, enfim, à medida que a gente vai vendo Deus agir através dos sinais, aí a gente se posiciona. Mas eu me posicionei. Muito rápido me posicionei. Cheguei para minha sócia, na época eu estava para dar um grande salto profissional. Depois de estar passando uma dificuldade financeira, aparece a grande oportunidade. Há o convite, mas há uma grande oportunidade na área que o meu coração tinha o quê? Disponibilidade ali, estava agarradinho, né? E também naquilo que é palpável, naquilo que dá segurança, porque nós temos essa tendência, né? E o natural e o sobrenatural são coisas bem distintas. Infelizmente o justo vive por fé, né? Ou felizmente, graças a Deus. E a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. E aí, a partir dali, eu cheguei para essa minha amiga, que é amiga até hoje, que a gente tá juntas em vários projetos. Mas ela chega para mim e a gente estava construindo uma loja de bebê, já tinha aberto essa loja de bebê. A loja de bebê se chamava Gianella, que é graça de Deus, em italiano. Uma loja linda, em frente do Manaíra Shopping, maravilhosa. E exatamente nesse tempo em que a loja estava começando, eu disse para ela, eu vou precisar largar tudo. Não. Ela estava no culto, no dia que eu fui à frente. E ela falou, amiga, Deus falou comigo naquele dia que você foi. E falou comigo, se prepare que ela vai largar tudo, ela vai ter coragem. E ela disse, dali eu já fui preparando meu coração, achei até que você ia me falar antes, porque eu ainda demorei uns 4 meses. Porque nesses 4 meses eu comecei a preparar outra pessoa para ficar no meu lugar. Preparei essa outra pessoa, quando essa pessoa estava preparada, eu disse, olha, já tem uma pessoa que pode ficar no meu lugar, mas eu preciso ir. Não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser da minha casa, mas eu preciso ir. Ela me deu total apoio e disse, não, tudo bem, não se preocupe. Olha, Deus foi muito bom com você aí, viu? Porque quando é uma situação que não fala com a outra parte, a pessoa fala assim, isso é loucura, né? Porque, como a Bíblia mesmo fala, né? As coisas de Deus é loucura para o homem. E ela poderia ter ficado com raiva de você, né? Ter terminado ali uma amizade. Mas Deus é aquela coisa, quando Deus está no comando, e aí ele foi misericordioso. Foi demais comigo. Enfim, dali eu vim para casa e eu comecei a desenvolver uma vida de intimidade com a oração. Eu comecei a aprender sobre a oração, como a gente diz assim, ali no dia a dia, ali na prova. Né? E dentro dessa prova, eu por diversas vezes fui apresentada a situações de lutas, de dificuldade, de precisar de cura, de libertação com meu próprio filho. E eu ter que orar, entender em Deus e usar as ferramentas que ele estava me dando. E o que é mais interessante disso tudo é que nesse tempo, o tempo que eu passei em casa, não foi pouco tempo, foram 10 anos. Nossa! Uma mulher que era totalmente independente desde os 18 anos de idade, eu fiquei na completa dependência de Deus e das pessoas que estavam ali juntas comigo e que olhavam para aquilo ali e que viam um propósito, né? E que a gente sabe que são poucas. Muito poucas. É verdade. Chegam muitas para dizer que você é louca, que você é uma grande empreendedora, que você tinha muito sucesso, que você está perdendo o juízo. Mas eu sabia que, eu não estou dizendo que para Deus agir, a gente tem que largar a vida, o que está fazendo. Pelo contrário, hoje eu entendo tudo de um panorama mais amplo. Sim. E creio que é por isso que Deus está me trazendo de volta a esses lugares de onde Ele me tirou, porque Ele precisava me tirar para me tratar. E é sobre obediência, né? Na verdade, não era sobre o Mateus, era sobre mim. Sobre você, verdade.
Deus estava usando aquilo ali, né? Que naquele momento era uma área de vulnerabilidade. É verdade. Espiritualmente, tinha vulnerabilidades espirituais, né? Tinha emocionais, tinha todo um panorama que precisava ser tratado, curado, liberto, que não é o caso agora de falar. Mas, naquele momento, Deus fez com que aquelas circunstâncias me tratassem. E eu me pergunto hoje, ao olhar para aquela circunstância, eu não corri, eu não negligenciei. Eu olhei e falei assim, eu quero mudar. O que é que isso vai mudar em mim? Eu quero ser transformada. Se você me perguntar assim, Socorro, qual é a chave para avançar em Deus? Coração ensinável. Eu creio que é a chave. É verdade. Porque quando você tem um coração ensinável, você quer aprender. Aprender com Deus, aprender com pessoas, aprender com circunstâncias, aprender com circunstâncias desfavoráveis. E isso faz você ir crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de quem você é, no conhecimento do que Ele te chamou para ser. Então, assim, o coração ensinável era tipo assim, Senhor, eu não sei nada, eu não sou nada. Olha isso, olha a minha vida. Eu acho que aí é onde vira a chave, quando você fala, eu não sou nada. E o Senhor... Mas eu quero te conhecer mais. Eu quero avançar nisso, no conhecimento de quem tu és. Eu quero vivenciar experiências com Deus. E por que a dor? Por que o sofrimento, né? Eu acho que ninguém aprende nada mesmo na zona de conforto. Eu ouvi uma frase que diz assim, que não se faz bons marinheiros em mar calmo. Sim. Né? Sim. E uma vez eu vi uma palestra de um pastor, ele falando uma situação de uma adolescente. Muitos adolescentes, na verdade a minoria, sentem a dor do crescimento, que é quando os ossos estão desenvolvendo e tal, Sim. e isso é a minoria. E ele falando sobre essa situação, né, do adolescente, quando sente a dor do crescimento, e ali ele está crescendo. E eu lembrei muito da minha filha, que aos 12 anos, 13 anos mais ou menos, ela teve dores de ir ter que ir para pronto atendimento, tomar remédio. Ele falou assim, gente, da mesma forma que a dor do crescimento físico, sim, assim é o pessoal, o espiritual, sim. O sofrimento vai ser produz o crescimento do conforto, né? E nos tira da zona de conforto. Tira. E foi assim, uma longa trajetória. Diante dessa longa trajetória, o que eu fico mais maravilhada com o agir de Deus é que Deus me pediu algo, né? É como quando ele pediu a Abraão, Isaac, né? E ele me pediu, eu dei, mas na hora ele proveu tudo que eu precisava para esse tempo. Porque nesse tempo eu fiz vários cursos. Deus usou inúmeras pessoas até que eu nem conhecia, para me abençoar. E eu fiz cursos na área da oração, de libertação, de cura, intercessão. Eu fui a Israel. Olha só que bênção. Deus proveu para ir a Israel. Você acredita nisso? Eu acredito. E lá, sim, eu creio, foi uma virada de chave, ministerialmente para mim, porque eu vivenciei coisas em Israel que eu não estava compreendendo. E aqui eu quero também deixar mais uma chave. Quando a gente vive no sobrenatural, a gente tem que aprender a obedecer sem questionar, a obedecer sem se preocupar. Tem coisas que a gente vai entender, sim, mas tem coisas que a gente não vai entender. Precisa primeiro dar o passo de fé para depois vir o segundo passo, né? E eu acredito que vai ter até coisas que a gente vai chegar na eternidade mesmo, diante do nosso papai querido e não vai, só vai entender quando ele explicar, se ele quiser explicar. Mas muitas coisas a gente vai entender. Mas nos resta saber que o plano dele é maior do que o nosso, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente imaginou o que ele tem preparado para nós. Isso do jeito de Deus é sempre melhor, né? E aí, entendendo isso, eu comecei a me apegar a essa palavra, do jeito de Deus é sempre melhor. E vivenciei esse tempo difícil. Eu fui ensinada a depender de Deus, que eu acreditava assim, Deus é Pai, provei todas as coisas. Como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu fazia tudo. E aí, quando a gente tinha essa coisa assim, depender de Deus, teve momentos que eu achei assim, que eu tava usando isso como desculpa e tipo, ai Deus, mas eu vou estar dando uma de preguiçosa, de acomodada. Como assim depender? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não, é depender e ponto, né? Obedecer, fazer a nossa parte. Sim, né? Sim. E quando a gente depende, é somente saber que ele vai nos dar a direção e a gente vai agir. Não é não agir, né? Exatamente. Mas é não agir. E nem agir querer agir fora da direção. Exatamente. Mas eu queria agir jeito, né? Gente, mas se eu não fizer, Deus vai achar que eu sou preguiçosa e tal. Não, você só tem que obedecer. Para pessoas que tiveram muitas dificuldades e que não teve pessoas por perto, família, como eu, né?
você tem a tendência de querer ter o controle. De controlar. Eu também cresci num lar muito disfuncional. Né? E não é tipo assim, é normal. Porque ou a gente agia ou a gente morria. Sim. Então, termina que quando você... Só que na realidade espiritual é outra coisa, né? E quando é pra gente aprender o espiritual e ele vai nos levar a equilíbrio emocional e a avançar também no lado material, aí é que fica difícil. É a tríade de cima para baixo que é difícil de compreender, né? Porque a gente viveu sempre o contrário. E agora para aprender tudo. Então eu aprendi com muita dificuldade, com muitos erros, muitas vezes eu não vou conseguir, Senhor, eu quero desistir. Ele dizia, você não vai, eu sou contigo, não temas. E enfim, foi nesse contexto todo que eu fui para Israel. Em Israel eu tive a oportunidade de vivenciar momentos muito especiais com a minha comunidade na fé. E um deles foi que eu estava no Jardim do Getsemane e eu tive uma visão. E nessa visão eu me vi com a bandeira do Brasil correndo. E ali de olho fechado e vendo aquilo e adorando. Foi um momento de adoração muito intenso que a gente vivenciou. Quando terminou, nós ficamos sabendo que íamos ter a oportunidade de visitar uma casa de oração, que funciona 24 horas. Né, orando em Israel, linda a casa, as portas das nações, cada porta, cada missionário da nação ficava orando naquele determinado horário. A gente iniciou um período de muita adoração lá, e aí naquele momento a minha pastora, sem saber de nada que tinha acontecido, pega a bandeira do Brasil, bota a bandeira do Brasil na minha mão e diz assim, corre. E eu comecei a correr, correndo, só que é isso que eu falei, essa proatividade Deus começou a ensinar, a usar para ele. Porque eu tinha essa proatividade para todas as outras coisas. Então, quando ele me manda fazer uma coisa, eu penso, isso é contrário à palavra? Não. Isso vai me prejudicar? Não. Então, por que não fazer? Tipo, corre com a bandeira do Brasil, eu corro. Bota a Bíblia na cabeça, eu boto. É para glorificar o nome dele, então é o que tá certo. Não vai ter problema. Então, eu amo atos proféticos. Sim. Creio que não é sobre o ato profético, mas creio que tem um significado. Sim. Creio que Deus trabalha levantando memoriais, erguendo memoriais como sempre foi. Creio que Deus trabalha através de nós, desde o princípio, a escolha de Deus, embora Ele seja onipresente, onipotente, tudo isso, soberano, mas Ele escolhe trabalhar através de nós. É verdade. Ele tem um projeto e Ele diz, está disponível, acesse e governe sobre isso. Então, eu sempre me posicionei querendo o que Ele tem, querendo. E quando Ele diz, eu tenho, eu digo, bora, eu pego. É verdade. Entendeu? E até mesmo antes de conhecer a Cristo, assim, a gente tende a entender assim, quais são as nossas habilidades, nosso potencial, né? Mas aquele potencial não é para ser usado para o mundo, para satisfazer o nosso ego, mas é para edificar e glorificar o nome do Senhor, né? Sim, fomos criados para isso. Para isso. E aí, o que é que acontece? Naquele tempo, eu venho embora de Israel achando que nada, né? De repente, quando eu chego, é tempo de pandemia, né? E na pandemia, o que é que acontece? Deus fala comigo, comece a erguer um altar familiar. Junte seus filhos, junte a família e me adore e ore. Então, todos os dias, aqui na varanda, né, deste lugar, a gente botava uma caixa de som e orava e adorava ao Senhor, orava e adorava ao Senhor. E assim nasceu o altar de despertamento, que você tão conhece. Que eu participo e que Deus falou muito comigo aqui também e usou você também, viu, para falar comigo. Amém. Eu lembro de cada palavrinha profética e como você falou aí, faz sentido. É a mais pura verdade que o Socorro está falando aqui, de todos esses anos, né, de experiência com Deus, porque ela não me conhecia, não conhecia a minha vida. A primeira vez que eu estive aqui, o Senhor usou ela para falar algo para mim, assim, que era coisa que só eu e Deus sabíamos. E eu quero rapidamente falar aqui, que você nem tem ideia, mas foi um dia que eu cheguei aqui muito machucada, muito magoada, foi logo quando eu cheguei em João Pessoa. Eu vim com sentimentos, assim, de uns 8 anos pra cá, um sentimento muito forte de abandono, de rejeição, por coisas que eu passei também dentro de um lar disfuncional. Toda vez que meu pai separava da minha mãe, que ele saía de casa, na minha cabeça ele não estava só deixando minha mãe, ele estava também abandonando os filhos, é como se a gente não tivesse importância, né? Então eu vinha com esse sentimento muito grande, eu vim pra cá no meio de uma pandemia, e aí foi muito difícil de fazer amizade, né? É uma cultura totalmente diferente de uma cidade pequena, de onde eu vim.
e aguçou esse sentimento, esses gatilhos, né? Sim. E aí no dia que eu vim aqui, você, de onde você estava, você foi lá, me levantou e começou a passar a mão no meu cabelo. E você disse assim: filha, isso aqui sou eu que estou passando a mão no seu cabelo do jeito que você gostava quando era criança. Uau. Quando a sua mãe, sua avó passavam a mão no seu cabelo. E nesse dia eu vim pra cá, eu digo: Senhor, eu quero me sentir cuidada. Eu quero sentir o teu carinho em mim. Deus, e você fez um ato que só eu e Deus sabíamos quando eu era criança, que eu gostava muito da minha mãe passar a mão no meu cabelo e a minha avó. Então não tem outra explicação, Sim, né? O cuidado e o amor de Deus, e ali você foi o instrumento, né? Bom. E fora outras duas revelações que você teve, né, que você me deu, mas eu vou deixar para contar já como testemunho. Sim, e é isso, gente, o altar de despertamento é realmente uma bênção, e eu não tenho dúvida que foi um projeto de Deus mesmo no seu coração, viu? Sim, o propósito do altar de despertamento é despertar pessoas para a importância da oração e para olhar para Jesus. Verdade. A casa que é edificada sobre a rocha, não há vento que a derrube, né? E nós que ouvimos a palavra e a praticamos, somos semelhantes a uma casa edificada sobre a rocha, né? Que pode vir a tempestade que vier e não vai ceder. E aí nasceu o altar de despertamento, foi nesse altar que Mateus foi curado. Glória a Deus. Recebeu equilíbrio emocional. Ainda tem as dificuldades dele, mas avançando. Ele começou nenhum altar familiar começou a orar em línguas, mas vale salientar que antes de eu ver o milagre acontecer através da oração, eu vi acontecer na vida de muitos outros. E mesmo precisando de um em casa, porque por diversas vezes eu fiz o altar de despertamento aqui sem condições físicas nem emocionais, nenhuma. Eu sou prova disso também. E eu sempre cheguei e falei da minha vulnerabilidade. Chegava e falava assim: gente, eu tô aqui, olha, por obediência, mas por mim eu não estaria aqui. Olha a luta que eu tô enfrentando hoje, olha as dificuldades. Mas Deus dizia: vá, faça. Se não tiver ninguém, faça. Se só for você, faça. Se só for você e seus filhos, faça, né? Mas eu persisti, eu perseverei. Eu criei naquilo que não era para as pessoas. A gente tem que parar de achar que faz as coisas para os outros. A gente tem que fazer para Cristo. É verdade. Quando a gente faz para Ele, dele, né? tudo vem, né? Dele, tudo. Enquanto a gente cuida, e a gente né? é edificado. Quantas vezes eu fui pro altar achando que ia dar e foi receber. É verdade. Né? Então, antes de acontecer na vida de Mateus, eu vi tanta gente ser curada. E às vezes eu ia dormir e dizia: Senhor, mas eu preciso tanto de uma cura. Eu oro tanto por essa cura. E o Senhor está fazendo na vida de outros. E Ele já estava fazendo, né? Tinha um tempo certo, né? Tinha um tempo certo. E enfim, nasceu o altar. Logo em seguida, eu tive um sonho. Nele, Deus usou a figura do pastor Luciano Subirá. E ele colocava a mão na minha cabeça no sonho, chamava minha filha Caterine. Aí eu olhei para trás, não vi, claro, no sonho, né? Falava: não, Caterine não está aqui. Aí ele falou: não, é sobre legado. A partir de hoje, você vai passar o resto da sua vida falando sobre um legado de oração e de fé. E seu primeiro legado são seus filhos. Olha só. Aí eu fiquei eu nem sabia o que era legado direito. Mas eu ouvi algo assim: abrir um negócio no nome da sua filha, Caterine, que ele chamou, e será provisão para você e para o seu ministério. Acordei. Nossa, você teve essa visão, assim. E eu não tinha R$1. Era o tempo todo em casa, certo? Não tinha como viver essa visão, como nem ao menos pensar nela. Mas pensei: o que eu posso fazer por isso? Eu posso escrever. Comecei a escrever tudo que tinha me sido ministrado e comecei a orar. O que é que eu posso fazer? Gerar isso. Porque eu creio que já existe uma vontade no céu para isso. E eu vou gerar isso. Eu vou ser aquela pessoa que Deus escolheu. Eu pensava isso e penso até hoje. Eu vou ser essa pessoa que Deus escolheu para que esse projeto se cumpra na terra. Deus não faz nada sem contar aos seus, né? Verdade. E aí eu disse: eu vou começar a gerar isso em oração. Aí comecei a orar sobre o projeto. E aí Porque antes já foi gerado no coração dele, né? E aí me veio cores, nome. Eu comecei a ver que legado era algo que construímos dentro das pessoas. E que quanto mais ele é distribuído, maior e mais valioso ele se torna. Que construindo memoriais, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer na vida das pessoas. E que Deus sempre me usou como esse profético
que constrói memoriais. Deus sempre me disse, erga memoriais na vida das pessoas, traga a memória delas o que dá esperança. Então já era algo, e eu comecei a ver que legado tinha muito a ver com memórias, tinha muito a ver com algo que a gente deixa e que não é sobre herança, porque a herança ela é dividida, mas o legado ele aumenta quando você deixa. E comecei a trabalhar, logomarca, tudo, e pensei, vou fazendo isso. Mas eu pensei, como vou viver tudo isso que o Senhor falou? E aí me veio o legado Café Laude. Me veio assim, tá na hora de você dar o próximo passo de fé. E eu pensei, mas eu nem dei o primeiro. eu só coloquei em oração. Anotou, né? Eu creio que foi o Senhor... o primeiro passo. Eu creio que o Senhor disse assim, mulher, tu desse o principal passo importante, que é orar. A gente pensa que orar não é nada, mas eu quero dizer que orar é a chave. A primeira coisa, por quê? Porque orar move, é uma ação, já move o coração de Deus, já move os anjos, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Oração é o falar em seguida a ação, né? Já está fazendo tudo, verdade. Né? Então, ali quando disse assim, eu quero que você dê o próximo passo, Deus, ele manda alguém na minha porta, uma jovem que eu tinha pastoreado, e ela chegou e falou assim, tia, eu estava orando, Deus falou comigo sobre uma quantia para ali abençoar, e ele disse que é sobre um projeto que ele colocou nas suas mãos. E eu falei, meu Deus, aí eu lembro bem, ela me deu R$1.000, eu peguei, orei, consagrei aquele dinheiro e falei assim, o que o senhor quer que eu faça com isso? E eu ouvi, assim, tive aquela impressão, né? Abra no reino físico aquilo que já existe no reino espiritual. Pensei, como dar legalidade no reino físico aquilo que já existe no reino espiritual? Abrindo um CNPJ, né? Aí, como sabia que tinha que ser no nome da minha filha, porque era o legado, sentei e falei para ela, meus filhos sempre vivenciaram experiências de fé através da minha vida, então quando eu conto as loucuras, né, que parece ser loucura. E que vai ser um legado para a vida deles. Já tem sido, né? Já tem sido, né? E aí ela falou assim, mãe, Deus não falou? Conta comigo. Ai, que e coisa aí linda. Eu falei, pronto, tudo bem, vamos avançar. E fui abrir o CNPJ e o legado começou a nascer. E você pode me perguntar, mas como o legado chegou até isso? Foi através de uma tia minha. Essa tia, ela tinha uma partilha para fazer de alguns bens. E tinha algo que era para mim, como sobrinha, e ela me falou, e ela vendeu, e esse dinheiro chegou até as minhas mãos, e eu falei assim, eu vou pôr no legado. E foi assim que surgiu o legado Café Laude. E dentro do legado Café Laude, o altar de despertamento acontece em um momento chamado Legado às Nações, porque é fonte a jorrar as nações. É verdade, é um altar mesmo, né? Sim, sim. De adoração também, sim. De conexão com Deus. E eu tenho certeza que esse projeto, às segundas-feiras, tem transformado não só a minha vida, quanto tantas outras mulheres que participam, né? Sim. E o café em si, fora das segundas-feiras, funciona como? Através de reservas. Hoje tá assim, né? Hoje o Laude, que é o de encontros, né? Ele funciona através de reservas que você pode fazer pelo link, lá no Instagram mesmo. Hoje nós também temos mais 2 projetos de Deus dentro do legado. Um é o Café com Propósito. E qual é o propósito desse café? Uma vez no mês a gente dá um café da manhã de graça na nossa área externa aqui do Legado Café. E é ganhar vidas para Cristo. É um momento bem de mesa, é intencional mesmo, que as pessoas que não têm a oportunidade de tomar café à mesa, em família, nós como família na fé, nos reunimos e proporcionamos isso às pessoas e a gente fala sobre Jesus. O socorro, isso hoje está cada dia mais escasso, né? Essa coisa do sentar à mesa. Sim. Eu lembro que na minha época, graças a Deus, ainda vivi isso. Sim. Né? Na época eu lembro que eu saía, eu era do mundo ainda, e a gente chegava de madrugada, minha mãe dizia assim, e não importa a hora que chegar, mas meio-dia tem que estar todo mundo acordado e à mesa para o almoço. E ali estava a família toda. E é tão bom. É muito bom, né? E hoje os filhos, um almoça assistindo televisão, a mãe almoça sozinha. Não tem mais aquela união da família, né? A reunião, a mesa. E a gente hoje, tem que resgatar não se esforçar, isso, a gente não consegue. Não consegue, é verdade. E tem muita gente que fala que é besteira, não é. Isso é muito importante, né? Eu acredito que muitos dos problemas dos meus filhos foram resolvidos à mesa. À mesa, é verdade. Muito, muito, muito mesmo. E partindo para o último projeto, eu estou lançando um curso sobre a oração. Fechando com chave de ouro, né? Porque esse curso
Transforme a direto sua do vida trono de Deus. através da oração, né? Aprendendo sobre a oração. Sim. Nele eu vou ensinar de uma forma prática. Eu não sou mestre, não tenho chamado de mestre, mas foi um desafio, está sendo um grande desafio para mim, né? Mas eu quero compartilhar dessas vulnerabilidades, eu quero compartilhar de como foi essa virada de chave. Tiveram 3 elementos muito essenciais de cura na minha trajetória para poder chegar, conseguir orar e ver a resposta da minha oração com eficácia, né? Eu tive uma trajetória de aprendizado, eu aprendi muito e existe a maneira certa de orar. A Bíblia diz que a gente não recebe porque não sabe pedir. Então existe a maneira certa de falar com Deus, não que seja com palavras eloquentes, mas eu creio muito e apenas vou deixar isso, que quando você ora a palavra, você ora a resposta. É verdade. É diferente você orar a palavra e orar a minha palavra, a sua palavra, né? Então existe sim um meio e está disponível, porque a Bíblia está lá. Então eu quero de uma forma prática e com a minha vivência, com o meu laboratório, ensinar que há necessidade da oração e que milagres acontecem quando o povo ora. Amém? Amém. Olha, você tocou aí num assunto que tem tudo a ver com o que eu falo sempre aqui no Café com o Testemunho. Eu digo que o testemunho, ele cura. Sim. Então não tem ferramenta mais maravilhosa para esse seu curso do que o seu testemunho de vida. Sim. Né? Para trazer outras pessoas para esse lugar de adoração, né? Trazer essa vontade de conhecer verdadeiramente a Cristo. E quando a gente fala na palavra, a gente fala o quê? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Né? Não é igreja, não é qualquer outro tipo de ritual que transforma ou que nos converte. Sim. É a palavra, é o manual de instrução, né? Eu costumo dizer, você compra lá uma televisão que hoje está cada dia mais moderna, né? Ultra HD, 4K, tem não sei quantas funções, mas se você não lê o manual, você sabe que ali é uma Smart TV. Você abre o manual, você vai ver que aquela televisão tem N funções maravilhosas. Assim é o ser humano. Muitas vezes a gente não conhece mesmo, né, quem nós somos em Cristo. Sim. Qual é o nosso potencial para o reino, Sim. porque a gente nunca abriu o manual. Né? Exatamente. Então, esse seu projeto é lindo, a sua vivência juntamente com a palavra e com toda a experiência que você tem, né, com Deus, a sua obediência. Amém. Você é a menina dos olhos de Deus, Você né? também. Amém. Somos, né? E eu creio que vai ser só sucesso, assim como é o Legado Café, como é o altar também de despertamento, o altar de adoração, que eu gosto muito de falar também, porque a gente adora muito, né? Nas segundas-feiras, quando nós estamos aqui. E eu sou muito grata pela sua vida aqui em João Pessoa. Você é uma das pessoas que eu agradeço muito a Deus por ter colocado no meu caminho, que é quem tem me ajudado mesmo a me firmar nesse caminho, porque não é fácil, né? Como a gente conversou aqui, não é fácil mesmo, mas vale muito a pena. Então, muito obrigada por tudo isso que você compartilhou com a gente, edificou a minha vida e eu tenho certeza que a vida de quem está nos assistindo também agora, viu? E eu quero também agradecer a oportunidade, liberar uma palavra sobre esse momento, sobre o Café com Testemunho. Amém. Nós precisamos de mulheres guerreiras, mas mulheres de verdade, mulheres que têm histórias de superação, mulheres que estão dispostas a pagar um preço para estar aqui, expondo a vida, as suas vulnerabilidades. Mulheres que não são perfeitas, que têm dificuldades como todas as outras. Aliás, vamos estender isso a pessoas, não só mulheres, né? E você se dispôs a isso, né, com a sua equipe. Você se dispôs a estar, neste momento, largando tudo para vivenciar o propósito. Então, assim, a minha oração é que você persevere, permaneça. Amém. E que eu libero um tempo de frutificação. Amém. Sabe? Eu recebo. Porque vocês estão enxertadas na videira verdadeira. E aquele que está enxertado frutifica. Então que vocês frutifiquem na boa obra para o qual o Senhor as chamou. Essa é a minha palavra. Amém. Muito obrigada. E meu Deus, não tem coisa mais maravilhosa do que encerrar o Café com Testemunho com essa palavra profética liberada por essa grande mulher de Deus. E eu falo aqui mais uma vez, eu recebo de todo o coração, em nome de Jesus, e eu creio que esse podcast vai alcançar muitas vidas, né? E muitas vidas serão edificadas. Mais uma vez, muito obrigada e a gente vai se encontrar outras vezes, viu? Sim, obrigada, e eu quero liberar mais uma palavra, porque o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e que realiza proezas. Daniel 11, 32, verso B.
Deus te abençoe. Gente. É assim que a gente encerra o nosso Café com Testemunho e me dá um abraço. Adorei estar com você, viu? Amém. Amém. Muito obrigada.